Quem vem e atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte és cascata sanjoanina, erigida sobre um monte no meio da neblina. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a esta já sexta edição do Música com História, com Joel Cleto, Miguel Araújo e a participação de Capicua e Carlos T. Saltar com vinho novo, por mais duro serviço que a terra peça da gente. Eu não sei por que feitiço temos sempre novo alento. Eu sei que vocês são naturais de outras áreas da cidade, mas cruzaram-se ao longo destes anos várias vezes com Massarelos. Se tivessem que, numa ou duas palavras, enfim, associar Massarelos a alguma coisa, até do ponto de vista pessoal, o que é que vos evocava? Não? Uma não, mas olha, associo ao Zorro da Sandman do outro lado, projetado sobre o rio, e quando eu tinha uns 6, 7 anos, quando passava aqui à noite e via aquilo bruxulear nas águas, e portanto para mim isso era Massarelos, ver aquela imagem do Zorro de neon do outro lado. Toda essa experiência, não é? Desde miúda de ir aos Jardins do Palácio. Os Sorriçóis do Capa Negra, devo dizer. E não estou a pedir patrocínio. Mas tu não és do tempo do Chico do Palácio, pois não? Não. Não é o Chico Fininho, esse já lá vamos. O Chico do Palácio era um chimpanzé que lá existia, mas tu já não és e também de subir a Rua Dom Pedro V, que é uma coisa complicada. São essas assim as três coisas que me vêm à cabeça. Muito bem. Também me lembro de uma memória associada à Rua Dom Pedro V, que era o pessoal a lavar os Toyotas naquela fonte que havia ali. É verdade, é verdade. Para pouparem água, eu achava o pessoal com as camurças a limpar aquilo, era um hobby de fim de semana que eu adorava. Filas extensas de carros para ir lavar o carro na fonte de Dom Pedro V, é verdade. Montou a banca, subiu o pano e fez uma feira franca. Viva o cigano, viva o cesteiro, que vende o mundo por pouco dinheiro. Isto também é uma memória muito forte da minha infância, porque tinha a ver com personagens que andavam pelas portas, que eram os cesteiros, eram pessoas que andavam a empalhar cadeiras, garrafas, garrafões, e que normalmente eram ciganos. Portanto, nem todos os ciganos tinham aquela fama de... Também havia vendedores que vendiam, ainda me lembro de pessoas andarem a vender riscado e flanela às portas de casa com aquele metro, com aquela fita métrica e não sei o quê. Mas tenho uma memória forte de ver estas pessoas a empalhar cadeiras, porque faziam à frente do cliente ali com uma rapidez incrível, com um vime e com aquilo. Portanto, eu tenho uma memória muito forte. É de facto, não só letra, mas música do T, e que tu tocas muitas vezes. Sim, eu adoro esta música. Eu conheço-a através de uma gravação cantada pelo Rui Veloso e pelo próprio T, que tem relutância em cantar em público. E pelo Sérgio Godinho também. E pelo Sérgio Godinho, que faz a parte declamada no meio, não é? Durante muitos séculos, o Porto era uma cidade dividida a meio por um rio. Eu costumo muitas vezes dizer na brincadeira que, com as devidas diferenças, o Porto era como Paris e como Londres, uma cidade com um rio pelo meio. Não era o Tamisa nem era o Sena, era o Rio de Vila. O Rio de Vila que continua a correr entre essas duas partes da cidade, que era o Morro da Sé e o Morro da Vitória. E no meio temos um vale, que é hoje a Rua Mouzinho da Silveira, onde continua a correr o Rio de Vila, por baixo da Rua de Mouzinho da Silveira, e depois corre debaixo da Rua de São João e desagua na Praça da Ribeira, que por isso mesmo é que se chama Praça da Ribeira e não por ser propriamente um sítio ribeirinho. Também é, mas era o estuário desse rio que dividia o Porto a meio. Quando te digo que sou o perigo, eu só tenho uma palavra. Mas esta canção, A Mão Pesada, é quase uma celebração desse mito da mulher nortenha, né? Da mulher do norte, que tem o seu
digamos, pináculo naquelas mulheres do bolhão que são assim, já quase um ex-libris da cidade. Eu acho que os turistas já vão lá para as ouvir dizer palavrões. E de facto elas além de terem essa graça e essa lá está, a proteção do nosso vernáculo, essa missão, também são um bocadinho o arquétipo dessa ideia de que as mulheres do Norte são espontâneas, são fortes, são livres, são rabugentas, mas levam tudo à frente. E foi inspirada nesse arquétipo. Dou-te com a mão pesada, ei, quando é carinho ou quando é castigo, olho de cara lavada, ei, quando eu te digo que eu sou o perigo. Carlos Alberto Gomes Monteiro. Onde é que está o T? Não está. Eu, quando tinha os meus 14, 15 anos, era um jovem que ouvia muita música, comprava discos no Anal Trindade, na discoteca Santo António, num tempo em que havia, portanto, um atendimento personalizado, em que a gente entrava numa discoteca e tinha um conheceur do outro lado, alguém que dizia, olha, vai ser o último disco da Johnny Mitchell, eu guardo-lhe, aquela coisa do merceeiro que antigamente havia e que também havia na música. Isso desapareceu, essa impessoalidade, mas acabou por triunfar e culminou no streaming, mas pronto, isso existiu e eu tinha um bocado isso e à Bertrand ali na rua 31 de Janeiro e comprava jornais ingleses, o New Musical Express, portanto eu sabia tudo o que acontecia num país absolutamente fechado. A música era um sinal de rebeldia, o T era só um sinal de fuçar ali à volta das coisas, achar que a salvação estava ali, não é? Não te escandalizes, qualquer amor vale. Vou-vos confessar aqui uma coisa. Não há nenhum destas sessões, destes nossos programas de música com história, em que quando estou com o Miguel a preparar o alinhamento, o Miguel diz sempre, podíamos cantar a Viola do Anjo. E eu confesso que depois muitas vezes sou eu que acabei por... Pronto, já foi cantada aqui, mas hoje, obviamente, estando aqui o autor da letra, tínhamos que ter a Viola do Anjo. Mas porquê é que tu gostas tanto da Viola do Anjo? Não sei, eu sou um grande fã do Carlos Esteves, toda a gente sabe, não é segredo nenhum. Há bocado o Carlos dizia que nasceu numa geração órfã de referências. Eu tive o privilégio de nascer numa geração onde já havia essas referências, o Carlos Esteves, o Rui Veloso, o João Gil e João Monge, coisas maravilhosas onde eu me pude nutrir. E então eu sou também um bocadinho TM, eu sempre fui o chato dos meus amigos que os obrigava a ouvir isto e aquilo. De dois seres infelizes, não te escandalizes, qualquer amor vale. Convite do Paulo Cunha e Silva, porque quando começou a sua variação na Câmara do Porto, de fazer um projeto dentro do projeto Cultura em Expansão, que até agora continua no ativo, que é levar cultura aos bairros mais desfavorecidos da cidade, fazer um projeto de residências artísticas no primeiro ano no bairro do Cerco do Porto, com oficinas de produção de música, de rap, de videoclipes, de criação de concepção de espetáculo, de divulgação de música na internet, depois que culminaria num grande espetáculo no Rivoli, em que apresentaríamos as canções feitas pelos jovens do bairro ao longo desses 6, 7 meses de residência. E foi super interessante, precisamente porque sentimos um bocadinho essa... Pronto, a missão era um bocadinho fazer essa ponte entre o centro da cidade e esses bairros que às vezes até não são assim tão longínquos geograficamente, mas que na sua dimensão, pela sua carga, pelo seu estigma associado, não é, digamos assim, às vezes estão um bocadinho alheios àquilo que se passa no centro do Porto, nomeadamente no circuito cultural, e que assim tiveram a oportunidade de não só estar na sala do Teatro Municipal a apresentar a sua música, como nas canções trabalhar esse eixo eu, nós, bairro, cidade, essa questão do sentimento de pertença, da destruição dos estigmas. E vai Arcana, a gente diverte-se imenso. Quando for grande vou ser prof de windsurf. Enquanto danço, roda e faço brinquense, que como a Jane Fonda é do Vai Arcana. E vai Arcana, a gente diverte-se imenso. Com 2 anos... Quando se começa a escrever, naquele caso,
As minhas referências eram também o Brasil, sem dúvida, o Chico Buarque, aquelas coisas que eu também comecei a ouvir nessa altura, porque também por associação, o Brasil, como falava português, também não devia ser boa coisa, portanto... Que eu ficava ao pé de ti, ao pé de ti, eu ia até ao fim do mundo. A mim já me aconteceram coisas muito misteriosas, como por exemplo uma música que eu escrevi para a Craminho e que está editada, chama-se Ventura. Não existia ainda o Chega, nem o André Ventura, e a música chama-se assim Ventura. Se não, chamar-se outra coisa qualquer, provavelmente. Mas em que eu escrevi lá palavras que eu não tinha nem sabia bem o que é que queriam dizer, depois tive que ir ver ao dicionário. E era o que eu queria dizer, mas eu fiquei... Sim, mais ou menos, mas eu fiquei muito espantado porque era, olha, eu não sabia o que esta palavra existia e acabei de a pôr. E essa música tem 2 palavras dessas que eu não sabia bem o que é que queria dizer, mas era exatamente aquilo. Por isso às vezes as coisas ganham umas proporções realmente muito misteriosas quando se está a fazer. E há outra questão, Miguel, deixa-me só dizer-te isso, que também é muito intrigante, que é a questão da originalidade. E para mim a maior definição da originalidade que eu conheci pertence a vou voltar a citá-lo, ao Elvis Costello, quando lhe perguntaram, então você, como é que atingiu? Eu não atingi, eu tentei copiar os meus mestres, só que me copiei mal, acertei ao lado, e quando a gente acerta ao lado, arrisca-se a meter numa zona onde ninguém foi. Estava a ouvir-vos falar, depois também acontece que o público também às vezes encontra palavras, por exemplo, aquele clássico da canção que os Chutes imortalizaram, era uma versão, mas do Modesto Primeiro Andar, que as pessoas todas acham que é no Rés do Primeiro Andar. E eu lembro também da letra do texto do T, que é: disseste que se eu fosse ao gás, tu tiravas o vestido. Não é ao gás, as pessoas cantam ao gás. E portanto, mesmo, quer dizer, que às vezes somos nós que escrevemos as canções, mas às vezes o público depois também corrige, arranja, não é? Pois, Mas era uma imagem que eu subscreveria. não é? Ir ao gás. Atenção. Eu não me lembrei dela. É que não havia aquelas botijas leves naquela Não, altura. é que ires ao gás por causa de alguém e arrostares com uma bilha de gás, cuidado. Da circunvalação, da marquisa ao azulejo, do granito ao betão, aqui que a vida é cruzeta, diz a Lisboeta. Também por isso que a Capicua, para nos fazer viajar pela cidade, levar-nos a muitos sítios, incluindo, temos uma paixão comum pelas glorinhas da Nandinha. Que o pessoal acha que é em Viena, mas não, as melhores bolas de Berlim do país são na Nandinha. A Nandinha É na Ramada Alta. E, portanto, através da circunvalação da Capicua, nós conseguimos ir a muitos sítios da cidade e perceber muito, afinal, do que são as características do Porto. Sim, eu achei que num contexto, num tempo histórico em que estamos a ver uma gentrificação muito acelerada no Porto, não é? E às vezes até uma espécie de descaracterização de algumas zonas, pela pressão do turismo, etc., que o Porto dos Postais já estava muito... já estava a ser muito promovido, então que era preciso promover as costuras, digamos assim, falar das costuras da cidade e desse Porto habitado, castiço, muito contraditório, como disseste, em que a memória rural muito recente se mistura com a urbanidade, não é? Em que tens grandes empresas multinacionais e ao lado o vendedor ambulante, não é? E o senhor a vender batatas pelos bairros com um altifalante. Meia hora, meio-dia, meia de caminho já ao pé de mim, à minha beira, Vini Francinha, Cimbalino e Estiga, Carvalho da Cima, até a... E este foi um exemplo em que a canção aquilo era uma proposta e eu achava que lhe faltava, mas não sabia o quê nem como, percebes? E acho que foi das canções que eu fiz juntamente com o Rui em que eu senti que de facto compor era como pôr ladrilhos, estás a perceber? Que remetia um bocado para a construção do Chico Buarque, percebes? Tira a palavra, mete para substituir esta, mete aquela, até aquilo fazer sentido. Abandonado, esse timbre para assento. Eu me lembro que se chegou a pedir ao Pedro Barreiros para meter um contrabaixo, saiu o contrabaixo, meteu-se não sei o quê, saiu tudo, então a solução foi tirar tudo, não deixar ficar aquilo assim, porque era a melhor maneira de respeitar o tema. Era o cantor, na sua plenitude, a canção, a palavra,
e depois um mínimo, uma guitarrinha lá por trás, e foi assim que a canção. Mas durante muito tempo ela lutou contra os autores e ganhou. Giro. E ganhou. Eu só- E ganhou. de Eu só facto. queria dizer uma coisa, é que eu hoje já valeu a pena ter feito o esforço de vir aqui, porque eu no camarim pude perguntar ao Carlos uma coisa que eu tinha sempre na dúvida, que é se aquela frase dos lampiões tristes e sós, se era uma dica para os benfiquistas. E o Carlos disse que não. Mas não sabemos, porque eu se calhar estava a pensar inconscientemente nisso, porque no ano seguinte Porto ganhou a Taça dos Campeões Europeus. E os lampiões ficaram Estás a tristes. perceber? E E os depois- benfiquistas, que eram os únicos que iam de repente passaram a ter, pá, que chatice. E depois a outra pergunta era se milhar preferido na asa se deveria ler na iasa, que é como toda a gente diz, não é? Eu sei que não é como está na gravação, mas toda a gente canta de milhar preferido na iasa, que é como tem que ser. É que me dá jeito, é que me dá jeito. Ver-te assim, abandonado, nesse timbre padacento, nesse teu jeito fechado. Numa entrevista na Antena 1, já há muitos anos, perguntaram ao Carlos T, depois de ter feito o Porto Sentido, quando é que ele voltava a fazer uma letra sobre o Porto. E lembro-me da resposta dele, foi depois de ter feito o Porto Sentido, para que é que preciso fazer mais letras sobre o Porto? E acho que é um bocadinho isso. Muito rapidamente, agradecer à Frontal, agradecer ao Paulo e à Sílvia, agradecer ao Fernando Eugénio, agradecer a todos os colegas e amigos que ajudam a preparar este evento, agradecer ao Diego, muito obrigado, um grande abraço para o Bruno Pereira, um grande abraço para o Chico, sempre disponíveis, agradecer à Casa de Vilar, agradecer-vos a todos, porque como o Joel disse no início, nós há 4 anos, 5 anos, embarcamos na aventura de fazer as obras da igreja e de facto se não fizéssemos estas iniciativas não tínhamos dinheiro, mas ainda bem que o fazemos, primeiro porque elas são maravilhosas e também porque a obra está ali à vista de todos. Um grande obrigado à Capicua pelo difícil esforço que fez para estar aqui hoje, obrigado ao Carlos T. Espero que a partir de agora, quando falarem em Massarelos, para além dos riçóis da Capa Negra, que também gosto, e para além do reflexo do Zorro, também se lembrem da sua confraria e desta tarde maravilhosa que passaram connosco. Muito obrigado. Por último, e confesso que me faltam as palavras, é para estes dois homens que estão aqui do meu lado direito. Nós começamos esta viagem em 6 de março de 2020, uma semana antes do confinamento, e tem sido maravilhosa. Eu atrevo-me a dizer que, graças a vocês, a nossa confraria tem vivido experiências que se calhar nunca sentíamos que seria possível, por isso não vos podíamos estar mais gratos. Enquanto confrades honorários, qualquer dia destes temos de pensar no busto para o adro da igreja, porque merecem. Enquanto houver estado a pandar, nós vamos continuar. Muito obrigado a todos.